Boa noite a todos e a todas. Hoje é dia 26 de outubro, 19 horas e 3 minutos. Vamos iniciar aí a nossa primeira aula, né? Síncrona das disciplinas de tópicos especiais, tópicos especiais 2 e tópicos especiais 3. A gente vai estar explicando para vocês que as duas disciplinas são integradas, tá? E o que vocês vão desenvolver ao longo dessa caminhada. Tá? Então, Patrícia, você quer começar? Beleza, Ricardo. Boa noite, pessoal. Um prazer estar com vocês, tá? Nós vamos começar falando um pouquinho, dando um pouco com vocês essa referência, o que nós vamos discutir durante o curso e o que a gente vai estar trabalhando com vocês na integração entre a disciplina de empreendedorismo e economia criativa do professor Ricardo e a minha, que é gestão da inovação e propriedade intelectual. Tá? Então, eu vou projetar aqui, Ricardo, o material aqui, a nossa aula. Primeiro tópico de hoje, né? Não é uma coisa muito grande, é para a gente estar, depois, tendo de vocês, a gente poder conversar, mas é para nós iniciarmos aqui um conceito inicial, né? Darmos aqui uma introdução do conceito inicial que nós vamos estar trabalhando. Então, meu nome é Patrícia, eu sou aqui professora do curso dessa disciplina, Gestão da Inovação e Propriedade Intelectual, e também sou a diretora da Agência de Inovação aqui do Instituto Federal do Rio de Janeiro. Então, é um prazer aqui estar com todos vocês. Primeiro ponto que a gente vai querer equalizar aqui na disciplina é o que são, por exemplo, a discussão que nós vamos estar levando de empresas, de formação de empresas, né? O curso é gestão de projetos e negócios em TI. Então, como a gente tem a ideia de negócio, nós vamos estar discutindo um pouco esse diferencial no dia de hoje. O que são micro e pequenas empresas? Das micro e pequenas empresas, a gente vai conceituar o que são startups, spin-offs, e depois falar um pouquinho do escopo aqui da nossa disciplina, quais são os assuntos que nós vamos estar abordando mais profundamente. Então, para a gente começar, né, dentro do universo, a gente traz aqui um dado do G1, a fonte é o Sebrae, né, em 2021, o número de empresas que abriram no Brasil, e quais são as 10 maiores áreas em que a gente tem um grupo maior de empresas que foram abertas nesse período de 2021. Vejam aqui que micro e pequenas empresas, as áreas em que elas foram abertas, né, nós vemos aqui cabeleireiros, manicure, pedicure, obras, alvenaria, comércio varejista, aliás, 55% das empresas abertas em 2021 foi na área de vestuário e acessório. Temos ali 55,8 mil, né, novas empresas, 46 mil empresas em promoção de vendas, né, cabeleireiro e manicure, fornecimento de alimentos, consumo domiciliar. Então, uma coisa característica das micro e pequenas empresas é que elas são reconhecidamente no Brasil empresas que fazem a base mesmo da nossa economia. Se vocês olharem, o Sebrae nos indica que mais de 99% das empresas no Brasil são micro e pequenas. Isso é um dado muito importante. Elas respondem por 27% do PIB brasileiro, né? São 52% responsáveis aí, né, 52% do saldo de empregos formais no país, né, aí 70% das novas vagas geradas por mês são em micro e pequenas empresas, né, tem aí uma grande parte, a massa salarial tem 40%, mas respondem apenas por 1% das exportações. Esse perfil são de empresas micro, pequenas, familiares, que desenvolvem uma base importante do PIB nacional, mas em atividades econômicas já estabelecidas, né, já reconhecidas. Uma outra coisa interessante é que essas empresas muitas vezes lidam com pequenos negócios, e uma grande parte delas, aí a gente tem aqui, né, das famílias e das pessoas que estão empregadas em micro e pequenas empresas, muitas vezes 70%, responsável pelos 70% não possuem outra fonte de renda,
o que mostra aí a importância desse mercado no emprego e na renda nacional. Mas esse quadro é mais para mostrar para vocês o impacto de ser micro e pequeno, né, num cenário brasileiro, mas são atividades em setores já conhecidos, como eu mostrei na primeira tela. Então, o que que são startups? Startups também são micro e pequenas empresas, só que não se classificam como essas, né. O que que são startups de fato? Bem, são empresas em que, em grande parte, elas precisam ter uma forma de pensar diferente. Não é como abrir um cabeleireiro, uma manicure, uma padaria ou uma loja para vender roupa. A startup, ela parte do princípio em que existe um brainstorm, existe um planejamento diferenciado, uma forma de pensar diferenciada. Tanto que a startup, no conceito do livro do Eric Ries, né, em que ele fez esse livro bem interessante, A Startup Enxuta, para ele a startup é uma instituição humana, né, projetada para criar novos produtos e serviços, mas em condições de extrema incerteza. Que é isso? Olha, não é seguro. Muitas vezes são modelos de negócios, tendências que não estão aí no mercado com a mesma facilidade. Eu trago um exemplo aí no nosso cotidiano. Antes a gente tinha o táxi, né, todo mundo andava de táxi, de ônibus, não se pensava numa coisa como o Uber. O Uber surge como uma startup, resolvendo um problema, né, buscando entender esse problema, faz uma validação, entra com uma solução no mercado e essa solução, então, passa a ser monetizada, recebe investimento e entra no mercado. Aí essa figurinha ali, né, do decolar do foguete, porque uma característica da startup é trazer soluções que não estavam óbvias, que não existiam no mercado, inovar, muitas vezes, no modelo e na forma de apresentar seu produto, e nesse momento em que ela inova, ela tem um disparo, ela consegue escalonar a sua atividade. Então, uma diferença aqui gritante entre o que a gente vê no primeiro slide, que é uma micro e pequena empresa, que tem uma atividade comercial já estabelecida, conhecida, né, que é a loja de roupa, que é a loja de calçado, que é a padaria, que é a farmácia, que já se tem toda uma forma de operação constituída. Isso é a micro e pequena empresa, né, já é entendida no mercado. A startup é uma micro e pequena empresa? Sim, mas por que ela recebe esse nome diferente? O start-up, né? Porque ela decola, ela tem um input de planejamento diferenciado, ela é pensada de forma diferente, e ela visa resolver um problema da vida real. E aí ela decola, né? Essa ideia do decolar, e tem esse conceito, ela é projetada para criar novos produtos e serviços que não existiam, e num cenário de extrema incerteza. Você não sabe se vai dar certo ou não. Então, existe um alto risco embutido no trabalho de uma startup. E é daí que entra, começamos assim a pensar. Uma característica feita, né, uma avaliação do Global Startup Ecosystem Report, que é um relatório anual global sobre o andar, né, o desenvolvimento de startups, esse relatório aí está datado de 2017, eles fizeram um resumo das 10 características que compõem as startups no mundo, né? E algumas são interessantes para a gente discutir. O que as startups têm que as diferencia das outras empresas, né? Geralmente são empresas emergentes, multidisciplinares, o que caracteriza também a ideia de trazer algo disruptivo, ter uma forma de trabalho ou uma forma de apresentação de modelo de negócio ou de ambiente de mercado, onde ela vem resolver alguma coisa de forma a trazer uma novidade. E para isso, muitas vezes, ela tem um perfil de profissionais bem diversos. A diversidade é uma questão interessante, né? Constitui-se uma outra forma, baseada muito na metodologia do erro e acerto, do teste e erro. Então, muitas vezes, a gente vê histórias de startups que conseguem alavancar e virar startups de sucesso, mas antes de chegar ao sucesso, erraram muito. Às vezes, o próprio empresário conta a história de quantas empresas ele perdeu e faliu ao longo do aprendizado, até virar uma startup realmente de sucesso. Então, é um ambiente que se permite o erro é aprendizado.
o mindset de quem trabalha em startup, o mindset que a gente vai querer conversar com vocês ao longo das nossas disciplinas, é justamente aquela forma de pensar diferente. Não tem problema errar, e é para isso que a gente senta e planeja. Mas a ideia de a gente criar algo novo, muitas vezes tem que se trabalhar uma equipe mista, uma pegada mais moderna, trabalhar aqui a evolução e o desenvolvimento da ideia, né? São empresas geralmente com perfil aqui de jovens, criativas, e tem esse conceito aqui que eu achei muito interessante quando eu vi nesse estudo, né? Emocionalmente próximas a seus clientes. Geralmente as startups têm uma pegada muito focada no usuário, no cliente, na ponta. Ele se preocupa em atender ao máximo esse cliente, e isso faz com que haja um processo de relacionamento. Nós vamos estar discutindo isso na disciplina também, a importância de ouvir a ponta, ouvir a outra parte para construir o negócio, né. Isso é uma coisa que o Ricardo vai trabalhar com vocês e eu vou estar acompanhando, porque isso é fundamental. E é daí que surge a ideia da gente testar aquele modelo, fazer a MVP, que vocês vão estar vendo. A MVP, que é o estudo do produto mínimo viável de um modelo de negócio, depende muito desse olhar, do ambiente de negócio e das pessoas, usuários, clientes, enfim. Vamos trabalhar isso ao longo do curso. 80% das startups contam com perfis de engenheiros em seus fundadores, também advogados, programadores, são perfis diferentes. Existem outros perfis, mas o profissional, que muitas vezes tem um histórico de trabalho de mercado, quando ele consegue ter uma ideia, um serviço ou um produto que ele vê potencial, tá? Então, há isso também. E há também a figura do inventor, do inovador, do empreendedor, que a gente vai conversar também. A capacidade de crescimento é constante, tá? O ambiente de trabalho tem que ter motivação e satisfação, é um ambiente de equipe, porque tudo vocês vão desenvolver aqui, até a ideia de vocês trabalharem em pequenos times, o projeto da gente, o projeto que vocês vão apresentar para a disciplina, até a construção da equipe faz parte do aprendizado de vocês, né, Ricardo? A gente trabalhar a equipe está dentro dessa ideia, porque startup se faz com times, se faz com equipes, né? E mesmo que você concorde ou não concorde, interaja ou não, a ideia de desenvolver um projeto é aproveitar talentos. E aqui a gente também vai discutir isso, um trabalho com motivação e satisfação em criar algo juntos, né? O manuseio de redes sociais tem sido muito importante para as startups nos dias de hoje, né? E uma coisa fundamental que a gente vai discutir também é a questão da gente escalar o modelo de negócio, isso é muito interessante. Vocês vão discutir ao longo da disciplina também o que é o modelo de negócio, como se constrói ele, como se constrói a equipe, como se discute com o cliente, como se faz uma MVP, trabalhar toda a gestão do projeto, mas é o que a gente vai induzi-los a fazer, que o projeto final da disciplina seja um projeto de construção de uma startup, onde vai resolver o problema vai buscar diagramar, estudar um problema da vida real e trazer uma solução que seja aí, escalável, né, no mercado, com crescimento rápido, sem aumentar custos de forma proporcional. Então isso a gente também vai contrabalançar ao longo das disciplinas. E uma coisa também para a gente não alongar demais, é que no Brasil existem muitas oportunidades para as startups, elas estão em alta hoje, e vocês pegarem esse treinamento de como criar uma startup, e nas nossas disciplinas poder balizar essas duas coisas, nós também vamos estar discutindo aqui esses ambientes de negócio, o que são os produtos, serviços e processos, mas dentro de um contexto alinhado com instrumentos jurídicos, sempre a gente discutir um pouco como que esses instrumentos jurídicos são viabilizados, né, como é que eles entram no modelo de negócio, o que a startup tem que construir na sua ideia, pô, minha ideia é ótima, mas eu tenho que entender como eu vou interagir, né, no ambiente de negócio, e aí tem contratos, parcerias, ou própria construção do modelo de negócio, que é o DNA, é o documento no papel, onde você mostra aquilo que você está projetando como startup, e é dentro desse conceito a gente vai trazendo a disciplina a propriedade intelectual, a importância da marca, a importância da patente, aí a gente vai estar discutindo um pouco mais à frente.
né? Propriedade intelectual hoje tem uma importância muito grande nos modelos de negócio das empresas, principalmente porque garante segurança jurídica, prova de autoria, tem valor na contabilidade da empresa, né? Inibe a pirataria, pode ser um ativo viável para contratos de licenciamento, compra, venda, licitação e financiamento público, tá, também. Você pode pedir empréstimo usando os seus ativos de propriedade intelectual. É um diferencial competitivo, garantia para as operações financeiras, tá? Hoje, até para participar de editais públicos, ter a propriedade intelectual te habilita a prestar serviço para o público, para o privado, enfim, e traz publicidade, que é outra coisa que a gente vai ver também. Enfim, o mundo das startups, ele gira muito nisso, né? Você tem um problema, você ter a sua ideia, da sua solução, você buscar tracionar e viver nesse ambiente de negócio, buscando investimentos e o sucesso da empresa. Ao longo do curso, também vamos discutir a propriedade intelectual, vocês vão aprender um pouco sobre tudo. A gente vai discutir o universo das patentes, que é modelos de negócio, em muitos casos, são construídos a partir de inovações, programas de computador, que hoje é um outro ativo, vocês vão entender como é que a gente protege, como é que a gente desenvolve aplicativos, softwares, e como isso entra para o seu rol de ativos. Também vamos falar sobre o desenho industrial, que é outra propriedade intelectual, pode ser uma estampa, um relógio, um formato estético, e vamos discutir a marca, que hoje também é um ativo. Tudo isso são ativos que você protege em seu nome, em nome da empresa, e vale para esse modelo de negócio. Vamos ver um pouquinho sobre os chips, topografia, e a relação da propriedade intelectual com os negócios. Isso aí vai ser uma outra coisa também que a gente vai discutir, porque a ideia é a gente discutir e trabalhar ao longo da disciplina com o Ricardo toda a parte de modelagem do business, do projeto, enfim, e comigo vocês vão ver essa parte do negócio sob o olhar da estratégia de mercado. E por isso a propriedade intelectual, porque você faz negócios, né, e tem que interagir com eles. Uma das coisas que a gente vai fechar é que tudo isso vai influenciar num conceito de mercado que é chamado de branding. O branding, ele é um conjunto de coisas que a empresa tem que fazer, e aí vocês vão ver, né, exemplos que a gente vai usar, como o Uber, Nubank, que são startups que investem pesadamente ali no modelo de negócio que tem tecnologia, tem inovação tecnológica, com patentes, mas tem também marcas, tem desenho industrial, a gente vai discutir todo esse aparato de ativos, mas que quando a gente olha, a gente reconhece. Por exemplo, aqui a gente tem um carro conceito da Mercedes-Benz, chama-se Visio, é um carro mesmo, é um carro autônomo. Aqui você tem milhares de propriedades intelectuais, você tem patente, software, desenho industrial, enfim. O que é esse carro? É tudo um conjunto. E é interessante porque isso tudo junto, numa estratégia de propaganda muito bacana, que reconhece o brand. Então, o brand vai ser a confiança, a estratégia do negócio, inclui a marca, com a identidade dessa marca, o design, né, enfim, tudo. A propaganda nas redes sociais, o marketing, né, geral. E é um negócio, assim, que puxa a imaginação, a estética. Outros que a gente vê, por exemplo, de aplicação em negócios, é o caso aqui da Fispaltec, que é uma empresa que investe, assim, o desenho industrial de embalagens. E aqui é um design que ganhou prêmio e é extremamente funcional, sabe? Para a gente ter uma ideia, até aquela balinha que a gente compra no sinal, sabe? Já viram a Mentos, quando você abre a caixinha, que ela tem um recipientezinho para cair a balinha ali? Tudo isso é desenho industrial, que é um outro ativo também muito interessante, e que cabe na eficiência e na relação do consumidor, comprar essa e não a outra. É que nem aquela caixinha de leite que você antigamente tinha que cortar e essa hoje que tem a tampa de rosca. Isso é desenho industrial.
Outra também interessante, aqui a gente tem 2 fotos, né, a roupa que é impermeável, que aí já é uma tecnologia em têxtil, né, que é uma tendência, e aquela roupa que muda de estampa. Isso é uma coisa que depois eu mostro para vocês na aula. A roupa simplesmente muda de estampa, você muda a iluminação e você tem uma roupa diferente. E assim vai, são vários exemplos que a gente vai estar discutindo, que são alinhamentos, onde você traz tecnologia, traz uma inovação no produto e na competitividade desse produto no mercado, ele fica mais atraente, mais competitivo, mais interessante. E aí volto para exemplo do Uber, né. Antes do Uber, né, Ricardo, a gente não sabia que precisava, né. Hoje a gente tem Uber 99, tem vários, mas de onde que surge a startup? Ela surge desse alavancar. Antes a gente não precisava de um banco digital, hoje a gente tem vários modelos de banco, né, o banco como o Nubank foi uma startup inicial. Nós vamos ver ao longo da disciplina, essas startups, em coisa de 1 ano, 2 anos, fizeram US$ 1 bilhão em investimento. Então, assim, hoje existe um mercado para as startups que, se você chegar com um bom modelo de negócio, com uma proposta de inovadora naquela área de investimento, naquela área de atuação de mercado, consegue-se investimento, consegue-se, oportunidades, e hoje tem vários, né, até do próprio Sebrae, do CNPq, investimentos aí para alavancar ideias inovadoras. É nesse ambiente que a gente quer levar vocês para esse passeio, né, Ricardo? Entre modelo de negócio e desenvolvimento da PI, para a gente poder estar trazendo para vocês a oportunidade de construção de times que possam criar. O exercício durante as nossas disciplinas vai ser criar modelos de negócio, pensando soluções de problemas da vida real, para modelar um negócio que, mesmo sendo um exercício de disciplina, como já tivemos em outras turmas, possa ser uma inspiração aí para vocês, um aprendizado para mercado mesmo de trabalho. Então, se tiverem aí alguma questão nessa que eu apresentei, estamos aqui à disposição. Eu vou passar para você, Ricardo. Bom, obrigado, Patrícia. E aí a gente começa a viajar em cima de algumas perguntas que já foram feitas lá no grupo. Uhum. Knaip, e aí, eu trabalho um produto ou trabalho uma startup, um negócio? Na realidade, vocês vão trabalhar ambos. Vocês vão partir de uma ideia, né? De uma ideia para resolver um problema, então vocês vão encontrar uma solução, e a partir daí vocês vão utilizar o Design Thinking. Já temos lá o material, com várias ferramentas, né? A partir disso, se constrói um protótipo que vai ser validado, né? Com um número pequeno, mas um número que é possível já ter um pequeno grau de certeza, né? E, diante disso, a gente parte para a construção do modelo de negócios, para a construção do Canva, né? Tanto do Lean Canva, que ele é focado em startup. E aí, como a Patrícia disse, né? Quando se fala em startup, se fala em um negócio incerto, né? Então, e aí, só para a gente dar uma diferença, eu falo muito isso lá para a galera da graduação, né? Pô, vamos imaginar uma franquia do McDonald's, né? Qual a incerteza que você tem? Nenhuma. Né? Nenhuma, Você franquia compra já um tem tudo. pacote, você sabe quanto você vai investir, quanto Uhum. você vai lucrar, né? E isso tudo já vem desenhado, por isso que você vai pagar muito por isso, né? E também vai ganhar bastante. Agora, quando a gente pega e parte do zero, né, para construir uma solução para algo que ninguém pensou, ou para trabalhar em cima do aprimoramento de algo que existe, algo que exista, né? E aí a gente tem uma pegada muito grande de incerteza, e principalmente quando as pessoas falam: isso é uma loucura você fazer, não entra nisso porque você não sabe se isso vai dar certo. Né?
a gente começa a trazer aí os conceitos de empreendedorismo, né? Então, respondendo a primeira pergunta, ou uma das perguntas, vocês partem de um problema do mundo real, tá? Vocês vão ter uma ideia, vão utilizar o design thinking até chegar a um protótipo. Chegou esse protótipo, então é um protótipo de um produto, né? É uma solução tecnológica inovadora e que seja viável, tá? Não adianta hoje eu querer desenvolver uma nova Uber sem nenhuma inovação, tá? Eu vou concorrer com Uber, tá? E a chance de a coisa não dar certo é muito grande. Por quê? Ele já tem todo um modelo de negócio, uma estratégia de negócio que foi desenvolvida ao longo dessa caminhada deles. Tá? E aí, reproduzir o que já existe, não existe nada de inovador. Tá? Então, eu vou estar trabalhando mais essa parte da construção do produto, né? da transformação da ideia a um protótipo, tá? E depois a construção do modelo de negócio, né? Do Lean Canva, da cadeia de valor, e a Patrícia trabalhando mais a estratégia do negócio propriamente dito, tá? E aí com todas essas variantes que ela apresentou. Né? Então, eu já disponibilizei lá o planejamento da disciplina de empreendedorismo, né? Que ele vai seguir muito próximo da disciplina de tópicos 2, né? Onde a gente vai ter 3 pontos sendo avaliados pelo conteúdo que está sendo abordado, tá? E 7 pontos no projeto como um todo, né? E aí abarcando as 2 disciplinas de tópicos 2 e tópicos 3. Então, tem lá construção de um mapa mental, tá? Do conteúdo estudado. Isso tem um intuito de validação do conhecimento adquirido, tá? Mas o que efetivamente tem um peso e o que nós esperamos, né, é que o projeto é que tem o peso, né? A solução que vocês construíram, uma solução inovadora e viável. Né? Isso vai ter um peso, e aí a gente faz uma distribuição entre a apresentação e a construção, o preenchimento dos templates que a gente disponibilizar. Ricardo, temos uma pergunta aqui, ó. O Maurício Martins e depois o Rafael Aquino. Isso, pode perguntar, Maurício e Rafael. Opa, boa noite, professor. Boa noite, né? A dúvida, ontem eu estava com um grupo lá para a gente ver a ideia, e o pessoal estava muito assim, nessa dúvida de tem que ser algo que não tem, né? Que ainda não está no mercado, algo que seja um pouco diferenciado. Não, Maurício. Pode ser alguma coisa mais inovadora do que tem. Exatamente, você pode pegar uma coisa no Brasil. Isso é uma coisa da legislação brasileira. A lei de inovação, ela diz o seguinte: inovação pode ser algo novo, e aí a gente vai aprender ao longo da disciplina o que é disruptivo. Aquilo que é novidade. O Uber não existia antes, né? Então, ele foi o primeiro a chegar. Então, ele ganha com uma inovação disruptiva de usar aplicativo para chamar e fazer já o referenciamento, já usando uma coisa conhecida, que era o GPS, né? O localizador. Então, ele precisava, para o Uber surgir, uma tecnologia veio antes, que é a geolocalização. Mas aí permitiu. Alguém fez um software, desenvolveu uma propriedade, e aí veio disruptivo, é a primeira vez que ele aparece. Depois, você vê que houve aperfeiçoamento. O que é o 99 Táxi? A 99 Táxi, ela existia antes do Uber, mas precisou o Uber entrar com essa tecnologia. Aí o 99 se reinventou, fez um serviço hoje até um pouco diferenciado do Uber, porque eles não só pegam motoristas, como pegam táxi, como agiliza de outra forma. Então, é do Uber aperfeiçoado, né? Mas são softwares de donos diferentes. Então, você pode ter softwares diferentes, com códigos diferentes, que servem a mesma coisa,
mas são de modelos de negócio. O modelo de negócio do 99 Táxi é diferente do modelo de negócio da Uber, mas um pouquinho, esse pouquinho de diferença já fez o mercado da 99. Não há, vocês vão aprender ao longo da disciplina que há uma coisa chamada, né, pirataria, não se pode ficar copiando propriedade intelectual dos outros. Mas quando você faz um modelo de negócio, você sabe exatamente qual é a diferença que o seu tem do outro, aqui já é outro modelo, já é outra propriedade, já está tudo certinho. Então, pode ficar tranquilo, você pode, a partir de uma coisa já existente, aperfeiçoá-la, mas você tem que saber exatamente aonde que o seu é diferenciado do outro, porque é em cima dessa diferenciação que você vai fazer também o seu branding para vender o seu peixe no mercado. A gente vai discutir isso. Pô, O negócio é tudo isso. Aproveitar esse gancho que você falou aí da Uber, não sei se é verdade que eu nunca estudei, assim, saber como é... Falam, né, que a Uber, na verdade, era um aplicativo que uma empresa desenvolveu para táxi desses de aeroportos, é isso? E provavelmente sim. Então, aí eles pegaram a mesma ideia do que já tinha lá e botaram no mercado. Não seria uma... tudo bem que aperfeiçoaram, né? Porque é o modelo de negócio. Você pode ter o mesmo software, entendeu? É o mesmo software para vamos dizer assim, o que o outro fez? Pegou isso e deu outra utilidade. Certo. E aí, no modelo de negócio diferente, o nicho de atuação de uma empresa é diferente do nicho da outra. Então, assim, você vai ter a 99, a Uber e várias outras atuam no mercado de transporte público, vamos dizer assim. Mas cada uma com um modelo de negócio diferenciado, elas são concorrentes, certo? Você ser concorrente no mercado não significa que você vai ser inimigo. Certo. Uma das coisas que a gente vai discutir é que hoje as empresas fazem parcerias entre elas. É uma questão chamada de inovação aberta, né? Então, a gente vai ver muito isso. Hoje no mercado, os modelos são muito assim, você acompanha os seus concorrentes. Uma das melhores estratégias de negócios hoje é você olhar... Então, quando vocês forem fazer esse olhar de buscar um problema da vida real, vocês podem olhar um nicho de mercado que vocês tenham talento, isso é muito importante, tem que ter afinidade com vocês, mas onde vocês podem trazer um diferencial. Como é que você sabe o diferencial? Porque você conhece os competidores, você conhece os players daquele mercado, entendeu? Nunca faça uma coisa se sentindo a última Coca-Cola do deserto, porque te digo, o planeta é grande e vai ter alguém que já pensou isso antes de você. Então, você tem que buscar um diferencial no business, no modelo de negócio, tá? Bom, aproveitando o gancho, Patrícia, e aí já entrando, né, na primeira fase do Design Thinking, que é a fase do desafio, o que vocês vão fazer? Vocês já definiram os grupos, vocês vão agendar aí um bate-papo entre vocês, vocês vão fazer uma lista de 10 problemas do mundo real. Tá? E aí, vão fazer um brainstorm, alguns já viram a ferramenta. Tá? A partir desses 10, tá? Vocês vão identificar um problema que vocês vão desenvolver. Knaip, isso é mais fácil? Não se preocupa com isso. A gente está na primeira fase. Tá? E a primeira coisa que as pessoas pensam é, quando, assim, o primeiro erro, né? Eu estou pensando no problema e já estou pensando na solução. Não. Eu estou pensando aqui, na fase de desafio, vocês vão pensar primeiro em identificar o problema. Fiz uma lista de 10, tirei um. Tá? Eu vou e escrevo 2 parágrafos, tá? Sobre essa dor, sobre esse problema. Tá? Depois que eu fizer isso, eu vou pegar esse problema e vou passar ele para a forma de como podemos. Então, vamos supor que o meu problema fosse... voltando aí ao cenário da Uber, né? Tudo surge quando um dos responsáveis, o filho dele vira e fala para ele assim, pai, não tem lógica você ficar ligando para o táxi, né? Por que você não dá para se fazer isso por celular? Né? Hoje tudo se faz por celular. Né? Então,
Um problema, dificuldade de fazer a contratação do táxi, do transporte. Tá? E aí, a partir do momento que eu identifiquei esse problema, eu construo uma frase. Como podemos... E aí, eu... como podemos e entro no meu problema. A seguir, eu entro para o encadeamento de 5 porquês. Tá? É uma técnica bem legal. Por que não tem táxi? Não tem táxi, tá? Porque a minha procura é no horário de pico. Por que eu procuro? Aí você vai encadear. Na próxima pergunta, por que eu procuro táxi, né? Ou o meio de transporte no horário de pico? E eu vou encadeando. Após esse quinto, Knaip, mas pode ser, tem que ser 5 ou pode ser mais? Eu posso fazer o encadeamento de quantos porquês vocês quiserem. Vocês vão estar encontrando a primeira solução, algo bem puro, né? Para a solução, para o problema de vocês. Aí vocês finalizaram a primeira fase do Design Thinking. Então, observem que em nenhum momento eu penso na solução tecnológica para esse problema. Eu penso em como eu posso resolver essa questão. Né? E aí, a partir do como podemos resolver isso, que é uma pergunta, eu continuo e faço o encadeamento dos porquês. Após esse encadeamento, né, de 5, 10, 20, 30, quantos encadeamentos vocês se dispuserem a fazer, vocês vão achar a solução daquele problema. E aí a gente passa para o próximo ponto, né, para o próximo nível do Design Thinking. Tá? E aí a gente vai fazendo esse encaminhamento até chegar o nível 5, que é o protótipo. Se a gente for falar em Design Thinking, né, existem várias vertentes do Design Thinking. Tá? No nosso caso, a gente está trabalhando uma base de conhecimento adquirido na Politécnica de Madrid, né, onde, assim, aqui no Brasil, ainda não vi ninguém falando em matriz de Purg em uma das fases. Tá? Na realidade, hoje, se a gente for aprimorar, nós temos o seguinte, 6 fases, onde a 6ª fase é testar com as pessoas que vocês vão estar entrevistando. Tá? E aí vem uma fala da entrevista. Knaip, posso fazer entrevista? Posso fazer um formulário? Não. Isso é algo muito frio. Tá? Aqui, a gente vai medir, a gente vai ter que construir um instrumento que me permita, lá na frente, preencher o mapa de empatia. O que esse cara sente em relação a essa dor? O que ele pensa? Tá? E aí, uma série de perguntas. Então, essa entrevista com essas 10 pessoas que vocês vão escolher, que têm uma relação com essa dor, elas precisam ser pelo Meet, né, que você está vendo. Eu vou entrevistar a Patrícia. Patrícia, você pode, por favor, manter a sua câmera ligada? Porque muitas das vezes o que a Patrícia está falando difere dos gestos, da forma como ela fala. E eu consigo perceber. Então, se eu estou falando de dores, e ela, por exemplo, me diz uma coisa, e eu estou vendo a fisionomia dela, qual o sentimento dela? Ela está muito triste com isso, ela está muito indignada. Né? Então, eu consigo depois construir o meu mapa de empatia, e essa construção ela vai ser muito importante para que lá na frente eu consiga construir um protótipo que tenha uma relação forte com a dor do cliente, né? Ou das pessoas que têm essa dor. Né? Então, essa coisa aí que você está falando, né, Ricardo? Vocês vão ver isso ao longo das etapas da disciplina. Mas por que isso tudo se relaciona? Porque a ideia de construção de startup,
Você vai montar um negócio, uma empresa, para resolver um problema de alguém. Então, para ele chegar no mercado e um dia ser escalável, se eu puder reproduzir, como eu falei ali no início, isso é uma das características da startup. A etapa de planejamento é mais longa, porque você faz projeto, você ouve, você pensa, e se tiver que mudar, às vezes você está achando, pô, a solução que eu acho é essa, mas quando você escuta a pessoa e você vê as expressões dela, ou ela te dá alguma coisa, a dor real dela, você diz assim, cara, então se eu te entregar isso com essa característica, aí às vezes você tem que mudar no meio do caminho. A startup, gente, a gente está falando aqui de um protótipo, de um produto ou de um serviço, mas isso se confunde um pouco, porque você não tem como fazer um produto ou um serviço no mercado sem oficializar isso num modelo de negócio, numa empresa. Então, o protótipo que vocês vão estar construindo, a solução que vocês vão pensar para um problema, está dentro do exercício de construir também, construir, na verdade, a startup. Existem startups que são só de criação de soluções, porque a gente olha para o outro e tenta ajudar de alguma forma. Por isso que o Ricardo está falando. Mas ele está falando já, dando, assim, coisas lá na frente. Vai ter uma construção aí, fiquem tranquilos, tá? Isso vai levar um tempinho. Ricardo, tem questão do Rafael aqui, e depois tem a Ângela e o Felipe. Diga, Rafael. Boa noite. Eu gostei do exemplo do Uber aí trazendo para nossa realidade. Imagina que a gente estaria montando uma startup realmente da solução do Uber. Poderia ser uma apresentação em PowerPoint, onde eu interage como se fosse um aplicativo, porque eu não vou desenvolver o aplicativo em si, né? Você vai o protótipo, tipo a tela, mais uma interação em PowerPoint. Esse protótipo pode ser as telas. E aí, ao longo do curso, né, você vai ver que no material existem várias formas de você prototipar. Pô, que naipe, eu quero usar massa. Né? Massinha, desenho, cartolina. Aí vocês vão... vocês têm lá as várias ferramentas, vocês vão identificar uma que seja interessante para o problema que vocês vão atacar. Tá? Então, a tua pergunta foi excelente, Rafael. Ninguém vai sair daqui com um aplicativo pronto. Com certeza. Se você... Esse protótipo, né, ele tem que ser construído de forma que a gente consiga compreender que ele é a solução para a dor que vocês mapearam. Tá? E a partir dessa identificação e o diálogo com... por isso que eu digo, né, que nós teríamos uma sexta etapa aí do Design Thinking, que é a validação desse protótipo, né, onde você vai voltar para essas 10 pessoas que você entrevistou. Pô, legal, Patrícia. Você me disse suas dores, né? Eu construí a partir do diálogo no nosso time e observando as dores de outras pessoas, né? E aí vem de uma outra, da nossa persona, né? A persona, ela é diferente quando eu falo de público-alvo. A persona, ela tem uma pegada muito do sentimento, né? Seria eu fechar os olhos e conseguir enxergar e sentir os sentimentos desse cliente, né? Então, a persona é muito mais do que o público-alvo. Então, a partir da compreensão das dores dessa persona, eu construí um protótipo. Né? E aí eu trago... Um protótipo da solução para essa solução. Eu trago novamente para essas pessoas. Patrícia, você me disse a dor que você me falou aqui. Você tem dificuldade de conseguir transporte, né? Público no Rio de Janeiro. Eu estou te trazendo aqui um aplicativo que se chama IFRJ-CEPF. Né? O que você acha disso aqui? As telas, elas apresentam o quê? E aí você vai mostrar essas telas. Tá? Então, não é nada... Como se fosse um desenho, um esquema. Um desenho. Um exemplo. Não é aí nada você pergunta, efetivo. e se te fosse assim,
você gostaria, você usaria? Entendeu? A ideia do protótipo é uma coisa que não está acabada. O protótipo é algo inacabado, mas que você precisa validar. Então, esse exercício entre fazer um protótipo, validar com o olhar daquele, e volta para a bancada, ou volta para o desenho, e vai, porque é você construir a sua solução baseada na dor daquele cliente. Aí eu trago tudo que vocês já estudaram, se eu não me engano, com Eli, né, de métodos ágeis. Né? Vocês, no modelo tradicional, você desenvolve, né, teoricamente, né, você desenvolve lá na frente e mostra para o cliente. Qual o custo disso? Né? Então, utilizando métodos ágeis, você vai desenvolvendo e vai interagindo, né, com o cliente, mostrando, validando. Então, a primeira validação, né, é através desse protótipo. Validei esse protótipo. O cara diz, pô, legal, é isso. Ou, olha só, Rafael, você precisa mudar aqui, aqui e aqui. Aí eu trago para o time avalia, e aí a gente faz o que no mundo do empreendedorismo se chama pivotar. Eu volto no meu modelo de negócios, né, na minha solução, trabalho e, a seguir, eu mostro novamente. É isso? Feito Até isso. porque, né, Ricardo e Rafael, você não consegue fazer um protótipo, e aí por isso é que você tem que pensar a solução baseada na dor, mas depois incorporar isso no modelo de negócio. Porque não adianta nada ter a solução, ela vai morrer na praia se você não ter uma forma de criar isso escalável, né? É aí que entra o modelo de negócio, a startup. A startup, ela se baseia num produto e serviço, mas ela tem uma estratégia de negócio para aquilo ser escalável para poder chegar ao mercado. Entendeu? Por isso que a gente tem que pensar uma solução que tem uma viabilidade, mas é só no papelão, no papel, no PowerPoint, é aquela coisa assim, eu boto o design daquilo. Mas aquilo, quando o design e uma boa ideia, a gente vai só validar a ideia, a gente vai validar a nossa imaginação, mas a gente precisa botar aquilo dentro de um modelo de negócio. Porque se vocês um dia quiserem seguir, a ideia é vocês poderem ter uma coisa aqui, aproveitar a disciplina, e esse tema vai ser uma coisa que vocês podem usar no TCC, inclusive. Nós temos duas ideias, né, Patrícia, de projetos que surgiram dentro nas turmas anteriores, que eles estão indo para a Innovation Week fazer a apresentação. Né? Desde a ideia deles, né? E aí, claro, hoje eles, lá atrás, eles construíram uma ideia, hoje eles estão caminhando, né? O protótipo que eles construíram lá hoje já é até um MVP, e aí existe uma diferença, né? O produto mínimo viável é aquilo que você vai construir com o mínimo de recurso possível, de forma que você possa estar vendendo e validando isso com o teu cliente. Né? Então, olha que coisa legal. Eu poder vender a primeira versão do meu produto por um preço inicial, claro, onde o meu cliente me ajuda na construção. Tá? E aí, a partir desse feedback, eu consigo aprimorar esse MVP e fazer com que ele se torne um negócio viável. E nessa caminhada, a gente vai estar construindo aí o Lean Canvas, né? Que, a partir do momento que você desenvolve as etapas do Design Thinking, a construção do modelo de negócio ela fica muito intuitiva, porque você já vai saber quem é teu cliente, você já vai saber quem é o teu problema, você sabe qual é a tua solução, você vai pensar nos teus indicadores. Né? E aí, se eu ficar falando aqui, eu vou dar spoiler e a gente vai sair do Design Thinking, da primeira etapa, que é onde vocês precisam estar agora, né? E já falando lá no Lean Canvas. Tá? Beleza. Vamos voltar aí para as outras perguntas. Ângela. Você pode falar, Ângela? Posso. Estava habilitando o microfone. Eu estava vendo design thinking e tal, eu tenho uma experiência com isso, eu dou aula, inclusive.
Eu quero saber Legal. se no projeto, no final, vocês querem que a gente entregue só o MVP, o que a gente pensou, o projeto em si, ou você quer que coloque todas as fases, desde do design thinking, a ideação, a descrição. Vocês querem tipo um diário de bordo, mais o projeto ou só o projeto? Vocês vão preencher um template, né, que a gente vai entregar para vocês com cada fase, né? E vão apresentar também o modelo de negócio de vocês. E esse template já está disponível? Porque a gente já começou a fazer, então a gente... Eu disponibilizo para vocês amanhã, pode ser? Pode, beleza. Porque a gente já vai preenchendo de acordo com conforme a gente vai avançando. Por que eu não disponibilizei, tá, Ângela? Porque como surgiram algumas dúvidas, era importante que a gente esclarecesse isso, porque Nesse senão, primeiro encontro. sim, nós, muitas das vezes, a gente está no papel de aluno, né? E o aluno ele tem aquela necessidade de quanto mais rápido eu terminar, melhor. E quem conhece, né? Pô, vou pegar aqui e vou preencher. E aí faz todo um trabalho e quando chega lá no final, não era bem isso. Então, a ideia é que a gente esclareça aqui e a partir desse primeiro diálogo e todo mundo compreendendo que ninguém precisa desenvolver um software. Agora, se você quiser montar um protótipo de um aplicativo com 500 telas, ótimo. Né? Se você fizer um protótipo em cartolina, de forma que a gente consiga compreender, tá ótimo. E aí, os grupos, né, eles são multidisciplinares. Então, nós temos aí desde o artista até o desenvolvedor, ao cara de meio ambiente, ao profissional da saúde. Então, cada um vai contribuir aí com a sua expertise para a construção dessa solução, desse protótipo. Uhum. Conseguiu compreender, Ângela? Não, entendi. Então, a gente só vai ter uma entrega final. Na verdade, no final, a gente vai ter... As entregas vão ser feitas à medida ao longo da disciplina, porque vocês têm esses templates, e vão ter algumas atividades, e a gente vai estar tendo aulas só para fazer aquelas mentorias também. Comigo, vocês já vão ter um material, a gente vai ter umas aulas, porque eu vou passar alguns conceitos, eu vou alimentar vocês com informações para vocês construírem um modelo de negócio. Então, paralelo às duas disciplinas, você vai estar fazendo os templates, mas vai estar trazendo para os seus templates essa discussão também da maturidade da tecnologia, da propriedade intelectual, para pensar dentro do modelo qual a melhor estratégia de gestão do teu ativo para viabilizar o teu modelo. Então, essas duas coisas vão estar alimentando. Então, a gente vai estar olhando os templates ao longo, para poder ajudar, ajeita aqui, ajeita ali. Então, né? Então essas entregas do Canvas, vai surgindo as dúvidas e vocês vão estar sempre em contato com a gente, porque a gente vai estar alimentando vocês com informação e vai estar mentorando. Ao final, a gente vai ter um seminário que é tipo assim, cheguei ao final, né? Então, o seminário, né, a apresentação do trabalho, ela vai ter essas entregas ao longo do caminho e vai ter essa apresentação. É a venda da solução de vocês, né? Mas a gente vai estar acompanhando desde o início. Então, no meio do caminho... Vai quase como um Scrum, e aí a gente tem uns sprints ali com as entregas. Isso. E toda quarta-feira a gente vai estar junto aqui com vocês. Tá? Ora eu e Patrícia, ora só eu, entendeu? Então, a gente vai estar acompanhando e é muito importante que vocês caminhem juntos, né? Porque se deixar para a última semana, e aí lá, o período de apresentação, se eu não me engano, é entre 5 e 10 de dezembro. Se deixar lá para dia 2, 3 de dezembro, para chegar e preencher os templates, menos importante aqui é a nota, tá, gente? Eu acho que a gente precisa caminhar juntos até para a gente conseguir desenvolver algo bem interessante que vocês possam aproveitar essas duas disciplinas e, inclusive, pensar aí, né, na oportunidade de
quem sabe aí uma mudança de carreira, né? Uma possibilidade de criação de uma startup, quem sabe estar incubados na Silício Fluminense. Tá? Então, essa é a proposta da nossa disciplina, de estar apoiando os times, né? Toda semana, e fora isso, vocês têm lá os fóruns, tem lá tem o meu WhatsApp. Por exemplo, hoje já tinha uma pergunta da metodologia atriz, né? Eu falei, gente, calma, né? Eu posso fazer um podcastzinho, eu faço uma fala, tal, mas por quê? Ó, isso é muito importante, Lá vocês no verem os meio, né? materiais. A gente já Né, está Ricardo? falando em ferramenta, se a gente não conseguiu nem conceber ainda o problema. Tá? Mas é importante que a gente vai estar colocando os materiais e vocês vão poder estar vendo as aulas gravadas, vão poder estar olhando. É muito importante, galera. Pessoalmente, eu acho fundamental montagem de times que dialoguem entre si. É um sucesso quando o grupo consegue se alinhar e se organizar. Porque o objetivo, como o Ricardo falou, aqui não é a nota, é a experiência. A experiência de vocês trabalharem, mesmo quando às vezes a equipe, né? Não pense em formar equipes como se fazia no colégio. Ah, a gente vai fazer, aí um faz tudo e os outros vão na aba. Não é isso. Aqui é fundamental todo mundo no time, trabalhando, fazendo, pensando junto. Por isso é que a ideia do Design Thinking, pensar, o exercício da disciplina vai ser também essa questão do diálogo entre vocês para criar esse ambiente de criação do negócio. Entendeu? Ricardo, tem o Felipe também. Isso, Felipe. Ângela, tudo alinhado? Tá tudo alinhado. Obrigada, Ricardo. Ótimo. Obrigada. Vamos lá, Felipe. Beleza. Suas dores. Não, não tô com dor nenhuma no momento, não. Só Que bom. Pô, que coisa boa. Primeiramente, gostaria de agradecer vocês, porque, diferente das outras disciplinas, esse contato com o professor, esse diálogo que tem, abre muito mais a mente do que só ler conteúdo. Então, é muito mais importante para a gente ter, né, esse bate-bola aqui do que só fazer uma leitura. Mas, vamos lá. A ideia da startup em si é tudo muito lindo, tudo, né, como se diz, é um projeto bacana e tudo, porém, pensando pelo lado negativo. Se a gente for colocar um produto no mercado, que a ideia da startup seria fazer isso, como vai ser avaliado a questão da viabilidade do produto? Porque a partir do momento que eu tenho uma startup, não adianta o meu produto ser inovador, eu ter um produto bacana, porém lá por trás, todo o meu desenvolvimento do produto gerar um custo muito caro. Esse custo vai ter que ser levado em consideração? Eu vou ter que fazer uma análise desse custo? Como vai ser isso? Bom, vamos lá, por partes. Até porque a ideia, aqui nós estamos numa disciplina e a gente quer puxar vocês para além da imaginação, né? Mas não deixa de ser uma disciplina. Você não precisa sair daqui com a startup. Você só vai fazer uma MVP de uma startup. É um projeto, tá? Por isso que eu falo muito, às vezes a gente encontra questões que quando acaba as disciplinas, aquele grupo ali vê, bom, agora para seguir com a startup tem que ser outra composição, porque existe uma necessidade diferente da vida real do que do exercício da disciplina. Então, esse é um exercício muito legal, Felipe, para vocês entrarem com esse pensamento mesmo. Durante a disciplina, para o MVP, você vai discutir custo, você vai discutir viabilidade econômica, né? Você vai discutir, por exemplo, a necessidade ou não de proteção de ativos de propriedade intelectual, vai discutir a necessidade de buscar investimento, mas isso vai estar sempre na composição das ideias. Imagina que você está fazendo aquele ensaio, tá? É um balão de ensaio. Por quê? Porque na vida real, se amanhã ou depois vocês quiserem, vocês vão ter toda a metodologia para criar a startup na vida real. Mas a gente sabe que isso aqui é um balão de ensaio. O que a gente quer desafiar vocês é entrar nesse mundo, entendeu? Parar de pensar, eu estou fazendo um curso, uma pós-graduação, tem que tirar uma nota para passar na disciplina, para ficar, entendeu? Não é bem isso. A ideia que a gente resolveu, inclusive, de fundir as duas disciplinas,
é para tirar vocês do universo de fazer prova e passar. É assim, é vocês entrarem nesse mergulho, desse balão de ensaio, pensar como um inovador, como um empreendedor, tentar levar vocês para esse mundo, e aí durante a disciplina a gente vai fazer para vocês chegarem no final com uma MVP de um modelo de negócio, de uma startup que sabe qual é o produto que ela quer entregar no mercado, que sabe qual é o serviço que ela quer entregar no mercado, e saber de qual é o seu diferencial que não existe e onde ela vai ser inovadora. Vocês vão ter que chegar no final e dizer, olha, eu estou inovando aqui, meu MVP é esse, e eu pensei isso, e aí você mesmo vai chegar e vai dizer, olha, é viável economicamente ou não é viável economicamente, tudo você tem que trazer para o meio. Mas, ao longo da disciplina, a gente vai discutir passo a passo, porque às vezes você acha que não é viável, às vezes é, e você que não sabe as fontes dos recursos. É isso que a gente tem que trazer e mexer com vocês, entendeu? É melhor também Oi. fazer já a divisão do lucro também, né? Porque fica rico Sim. aí a galera fazendo, igual aconteceu lá no Facebook, lá, o cara fez o Facebook na faculdade com os amigos, ele botou o projeto lá, ficou rico, aí os caras... Sabe que tinha brasileiro, né? Tinha brasileiro no início do projeto do Facebook. Mas a questão também, a gente vai discutir alguns exemplos, a gente vai discutir todos esses que vocês têm famosos, o Yahoo, o Google, o Facebook, mas o que está por trás deles? Foi o advento da internet. O advento da internet criou milhares de modelos de negócio. A gente vai chegar até esses modelos, os games, o mundo gamer, o mundo hoje dos NFTs, do blockchain. Então, precisa ter um momento certo de entrar com aquele negócio, porque não tinha a maturidade da tecnologia como tem hoje. Mas a tecnologia, por isso que a pós-graduação é gestão de projetos e negócios em TI. A TI, ela é um universo, né, Ricardo? Cara, TI você pode fazer praticamente, é um ferramentário. Pode ser meio e fim, né? Isso. É assim, os modelos de negócio em TICs hoje, eles podem trabalhar comunicação, mídia, tem tanta ferramenta que eu me perco às vezes. Mas vocês vão ter alguns exemplos, e aí vale vocês pensarem nesse escopo, tá, gente? A gente não vai abrir e fazer uma startup, eu vou dar um exemplo aqui bem tosco, né? De construção de um carro, né? Mas vocês podem fazer uma startup que faça algum tipo de acoplamento com o carro em uma tecnologia específica, como eu mostrei ali. Os carros hoje estão cada vez mais tecnológicos, hoje você precisa mais de um programador do que um engenheiro. Engenheiro, digo assim, né? As casas estão ficando inteligentes, daqui a pouco, mais do que o engenheiro civil, você vai precisar de um programador para movimentar a casa. Então, tudo é internet das coisas, realidade aumentada. Então, o que isso hoje movimenta na ideia de vocês? O exemplo do Uber que eu dei é porque entrou uma ferramenta tecnológica que mudou o transporte urbano e abriu um mercado. Mesma coisa o Nubank, quando o Nubank começou, abriu um mercado dos bancos digitais. E aí vai. Essas startups viraram bilionárias, mas hoje elas já estão tendo que se reinventar no seu modelo de negócio. Lembra que sobe como um foguete, mas qualquer coisa, se você não tiver um modelo de negócio sólido, do mesmo jeito que sobe, ó, cai, afunda. Então, a gente vai estar discutindo um balão de ensaio de business, né, de ambiente de negócio, porque hoje, no Brasil, eu mostrei ali, ó, micro e pequenas empresas, 99% é micro e pequena. A gente pensa nas grandes empresas, quem mais emprega é micro e pequeno. Estão entendendo o cenário? Vou dar um exemplo assim, puxando para o mundo dos games, né? Assim, a mesma pergunta que você fez, o povo faz lá na graduação e faz no médio, né? Em relação à viabilidade. Pô, eu gosto muito de jogar, né? Eu jogo FIFA Soccer, né? E aí tem um grupo de alunos que também gostam, vamos desenvolver um novo FIFA Soccer. Né? Quais as funcionalidades esse jogo vai ter? Né?
O que vai diferenciar do Knight Soccer para o FIFA Soccer? Tá? Quantas pessoas envolvidas no desenvolvimento desse game eu tenho? Será que eu consigo fazer com que eu consigo colocar o Knight Soccer no mercado com uma equipe indie, né? E aí, quando se fala indie, é um grupo pequeno de pessoas, tá? Isso aí é um exemplo que a gente traz lá para a galera da graduação. E eles dizem, não, Knaip, eu tenho que desenvolver um jogo que, se eu for aprimorar o FIFA Soccer, né, eu tenho que fazer algo que seja muito melhor, né, e que tenha um preço diferenciado, e aí tem essa pegada que você falou. E um outro exemplo, assim, bem simples, né? E aí é a história do picolé de umbu que eu conto para os alunos, né? O campus ele fica numa cidade de 13 mil habitantes, né? Especificamente na zona rural. Então, próximo ao campus, só tem o campus, né? E caminho para a fazenda. Imagina o Knaip ouviu a palavra umbu e falou: eu quero fazer picolé de umbu para vender. E eu vou vender aonde? Ao invés de vender na frente do campus, eu vou vender no fundo. Né? E esse picolé ele vai custar R$20. É viável eu desenvolver alguma coisa relacionada a isso? Né? Sim, quais são os erros? Aí eu trago para eles. Né? Quais são os erros nessa proposta? Primeiro, eu estou desenvolvendo o que eu quero, tanto nessa quanto a de games. Né? Eu estou desenvolvendo o que eu quero e não o que o mercado quer. Será que o meu mercado, o meu público-alvo, a minha persona, eles querem picolé de umbu? Eles querem Knight Soccer? Ou eles querem o chup-chup, né? Como uma solução para minimizar o calor? Então, essa é sempre uma pegada que a gente traz. E claro que aqui o grau de complexidade é bem maior. E aí vocês vão avaliar, será que efetivo... Sim, vocês e eu e Patrícia, né? Será que é viável fazer isso? E aí vamos... Sim, a gente poderia... eu vou desenvolver algo muito próximo do que existe sem quase nenhuma inovação. Né? O risco disso é muito grande. Tá? E você vai ter que incluir, e aí vocês, mais do que ninguém, estudaram gestão de custo, tá? Se você parar e fazer uma pequena análise desses custos, você fala assim, não vale a pena. Tá? Agora, eu não fiz nenhum estudo em relação ao que o meu cliente quer. Tá? As dores das pessoas que podem ser meus futuros clientes. Então, é isso que a gente mede, né? Será que ele realmente conhece o mercado que ele está entrando? Como é que você vai entrar num negócio que você desconhece? Né? Então, isso é importante e é esse grau de maturidade que a gente espera. Né? Será que eles estão desenvolvendo aqui uma solução onde efetivamente eles conhecem essas dores? Né? É isso que a gente espera. Consegui responder, Felipe? Conseguiu, mas ainda deixa umas coisas abertas, né? Porque acaba que a ideia de criar uma startup, tipo, partindo da ideia de ir para o lado do empreendedorismo, é que a sua empresa não vá à falência. Só que se a gente for pegar dados do próprio Sebrae, uma grande maioria das startups vão à falência. Essas empresas não vingam, tirando os unicórnios que apresentam um produto único que não tem no mercado. Então, a partir do ponto que eu tenho que fazer uma ideia inovadora, independente se eu vou melhorar um serviço que já existe no mercado, até que ponto eu vou ter que provar que essa minha ideia é rentável, é viável, na verdade, dentro da disciplina. Um exemplo aqui, existem empresas hoje que fazem irrigação controlada via satélite. Você pega o seu celular, verifica lá o pivô rotante, né, que está atuando na irrigação, você sabe a posição que ele está, sabe essas coisas. Aí eu pego e invento um serviço que vai fazer isso, e ainda vai entregar mais, ele vai passar
custo de hora, quanto de energia que está consumindo, qual que é a melhor horário, por exemplo, para fazer irrigação, quanto que está a tarifa daquele horário, beleza. Só que a partir do momento que eu entro nesse mercado, eu tenho um produto inovador, porém, eu, além de ter equipe capacitada, o meu custo inicial sempre vai ser mais alto do que uma empresa vigente. Então, Não, mas aí, olha só, Felipe, uma das coisas que vocês vão estar desenvolvendo no modelo de negócio é essa avaliação. Então, uma das coisas que você vai apontar é a necessidade de investimento. Uma das questões da rota que eu mostrei para uma startup é você ter um modelo de negócio, uma estratégia, sabendo que você vai ter que ter um X de investimento. Por exemplo, você vai precisar, se você fosse embolar, ia estar no teu planejamento, lá no MVP, vocês teriam que contratar tantos programadores, desenvolver. A maioria das startups, às vezes, levam os 2, 3 primeiros anos só desenvolvendo o protótipo final, tá? E o planejamento é que é a parada. E tem investimento, tem investidor anjo, tem investidor de capital, tem um monte de investimento de mercado só para a ideia. Por quê? Já se pressupõe um alto risco no modelo de negócio da startup. Então, assim, você não vai sair daqui com essa startup pronta, você vai sair com um design, é como um balão de ensaio, você vai sair com um canvas desenhado, você vai sair com um MVP desenhado. E ali você vai projetar, olha, eu vou precisar de tanto, em tantos anos, para fazer aquilo. Isso aí faz parte do exercício da disciplina. E até é legal aqui falar para vocês, não fiquem ansiosos em sair com uma coisa perfeita, terminada, porque MVP nunca está terminado. Você pode planejar tudo, a tua startup está toda redondinha, e daqui a um ano você vê, pô, o produto como eu fiz, preciso pivotar, fazer alguma coisa, dar uma implementada, às vezes buscar um outro parceiro. Isso você pode colocar no MVP, ó, eu vou ter que buscar uma parceria com o IFRJ, para botar um planejamento em que eu divida o custo da programação. Eu vou precisar de profissionais de mercado e também de instituições de ensino e pesquisa, desenvolver pesquisa. E isso tem sido até uma estratégia de algumas hoje para meio que minimizar o gasto. Eu boto uma parte para o público, entendeu? São estratégias, tá? Vocês vão pensar... eu tenho essa dificuldade, até porque a gente vai avaliar as forças e as fraquezas. A ideia pode ser ótima, mas num cenário ela ser inviável economicamente, mas em outro cenário, tá? Então, se você tem um custo muito elevado e você não tem uma estratégia, né, para lá na frente escalar isso, ou não tem uma estratégia para captar recurso, tá? Você não definiu nenhuma estratégia, definiu só o valor, há de se convir que não é viável. Tá? Mas, na caminhada, nessa construção, a gente vai estar junto com vocês. E o que a gente vai estar fazendo o papel de mentor. Tá? E aí a mentoria é muito de por que está saindo isso? O porquê disso? O porquê daquilo? Então, as nossas... A gente vai estar perguntando mais do que trazendo resposta para vocês. Né? E aí a ideia é fazer com que vocês reflitam em cima do que vocês estão desenvolvendo. E aí, em conjunto, a gente vai construir essa viabilidade. Tá? Então, a grosso modo, vai ser tipo igual aquele programa lá, Shark Tank. A gente vai ter uma ideia... fazer a apresentação da ideia e tentar vender a ideia para vocês. Então, vocês estão provando... Gostei do Shark Tank. Professor, você falou aí, você está falando que agora tem outros recursos, né? Como tu falou, investidor e tal, né? Não precisa pegar o dinheiro na agiota, né? Eu estava pensando que não faz isso não, que você vai ter problema. Bom, mas você vai ter que botar isso nos teus custos, né? Professor, o nosso aluno aí, Felipe, ele levantou um negócio interessante do Shark Tank. Eu estava vendo um programa outro dia, o cara já tem ideia, ele já fatura alto. Para que ele vai lá buscar? E os caras metem a mão, tipo, eu quero 40% da empresa. É meio absurdo. Como é que o negócio já está funcionando? Ele diz lá quanto que ele está faturando. Tinha gente que faturava 800 mil lá. Para que vai buscar, então, esse dinheiro? Eu não entendo lá. Na verdade, aquilo ali é meio midiático. E promover o negócio dele, a marca dele.
Mas hoje, assim, aparecer na TV é sempre uma boa mídia. Mas, assim, se você parar, nós temos um programa, depois vocês deem uma googada aí, Google, né? Usem o Google, né? A gente agora fala isso, né? Dá uma googada aí, procura o programa Centelha. O programa Centelha é interessante, não teve aqui no Rio de Janeiro, por incrível que pareça, eu já participo de avaliadora do programa Centelha, já fui no Pará, Amazonas, Rondônia, um monte de lugar. É um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia, são editais que botam uma grana de 60 a 80 mil, dependendo do estado, porque é por estado que eles fazem. Se vocês procurarem, o cara só precisa de uma ideia, uma equipe, e assim, preparar um time para participar do projeto do Centelha é muito simples, porque é valoração da ideia. Aí, nessa ideia apresentada, se você passa as fases e aprovado no programa, você recebe esses 60, 80 mil limpo. Tipo assim, ninguém vai te cobrar para pagar isso de volta. É um investimento direto para você cumprir com aquele plano de negócio que você pensou. Entendeu? Então, assim, existem recursos também que são aplicados no Estado, por exemplo, aqui tem a FAPERJ, é outra grana. Muitas startups vão para recurso público e pedem e competem em editais, ganham o dinheiro para ir poder fazer ou contratação de pessoal para a empresa, ou fazer assim, desenvolvimento de projetos, ou comprar softwares, ou são custos que saem, deixa de você ter que ter o dinheiro de capital de giro, esse dinheiro é uma aplicação de subvenção econômica, que chama, né? Você não precisa, você vai só prestar contas depois, né? Mas é um dinheiro que chega para o seu projeto do produto que você está desenvolvendo. Fora a FAPERJ, CNPq, no programa Centelha, que é um exemplo, tem vários outros. Cada estado está desenvolvendo. Hoje, no Brasil, tem muito incentivo em parques, polos tecnológicos, assim, já ligados com as empresas já existentes, ou ligadas com as universidades e os institutos federais. Então, assim, aqui a gente tem a Silício Fluminense. O que é a Silício Fluminense? É uma incubadora. Então, você não tem dinheiro, você não tem como abrir a sua empresa. Você abre a empresa dentro da incubadora. O que é uma incubadora? Ela vai incubar a ideia e te fornece uma série de apoios, entendeu? E aí, ao longo daquele 1 ano, 2 anos de incubação, pré-incubação, incubação, você vai ter uma instituição federal te dando apoio. Ah, o que eu ganho com isso? Se eu quiser competir num edital, ou pedir, eu posso dizer que eu tenho a infraestrutura, porque o meu parceiro é a universidade, é o Instituto Federal. Isso aí, na hora que você vai apresentar o seu modelo de negócio, vai competir, você já diz, bom, eu não tenho o equipamento ou a infraestrutura minha, mas eu tenho no meu parceiro. Entende mais ou menos o negócio? Então, assim, você cresce ou não cresce? A gente tem um exemplo de uma startup que foi aberta por alunos do curso de Química Industrial do Campus Rio de Janeiro. Eles abriram na área de polímeros, plástico biodegradável. Aí eles abriram a startup, foram pré-incubados aqui na Silício, foram pré-incubados também no Senai C-Ticket, já estão agora, já desenvolveram, né, que eles saíram dos primeiros estágios, estão no Parque Tecnológico da UFRJ e cresceram. Então, o que eles têm hoje com a gente? Eles são parceiros num projeto que nós ganhamos juntos, 1 milhão e pouco na FINEP, que é o FINEP, não sei se vocês já ouviram falar. Na verdade, é o Banco de Inovação agora, é um programa também do Ministério de Ciência e Tecnologia. A FINEP dá dinheiro para projetos. E ganhamos 1 milhão e pouco, eles estão montando um laboratório de análise de plástico biodegradável, né, bioplástico, no nosso campus lá em Duque de Caxias. Então, só para vocês terem um cenário, o negócio começou lá em 2017, 18, de um programa eles fizeram iniciação científica, participaram do Células Empreendedoras que a gente tinha feito, lembra, Ricardo, Células Empreendedoras? Eles até ficaram em 5º lugar, depois participaram de mais um evento do Sebrae, ganharam um nacional, depois foi para outro evento, foi o edital foram editais do Senai. Eu sei que os meninos começaram aqui, como a gente está conversando.
não é que ganha, assim, eles ralam muito, tá, gente? Eles ralam muito, mas eles saíram de um modelo de negócio, de uma proposta, fizemos 3 patentes com eles, transferimos a patente para eles e hoje os meninos estão seguindo com a empresa. São exemplos que a gente dá de como a startup que nasce ligada ao Instituto Federal, ela tem uma chance maior de relacionamento. Isso acontece no Brasil todo. Então, assim, os riscos que vocês forem apontar dentro do projeto de vocês, é dentro desse nosso balão de ensaio, dessa nossa matrix aqui, nossa simulação. A gente quer simular com vocês um ambiente de negócio, mas a gente vai estar trazendo isso ao longo da disciplina, projeto por projeto, discutindo com vocês os riscos, as oportunidades. Então, deem uma olhada no ambiente, façam uma pesquisa na internet, o que existe hoje de oportunidades para startups, spin-offs, deem uma procurada. Só o Centelha, eu já digo para vocês, você não tem que ter o produto, o Centelha é só a ideia, você compete com a ideia. Então, existem aqueles eventos de premiação e desafios só da ideia, que é o que a gente vai fazer durante a disciplina, até fomentos mesmo de mais risco. Né, Ricardo? Isso. Deu para entender, Maurício? Ficou tranquilo? Pegando Sim, essa ideia do perfeito. Felipe? Pô, tranquilo. Tem várias coisas aí que eu já... Vamos pensando, né? Ó, inovação, fica todo mundo pensando, a cabeça começa um monte de minhoca na cabeça, acontece mesmo. Não, é bom também que a gente também traz essa realidade para nossas instituições, né? Por exemplo, as empresas agora têm essa preocupação, eles têm medo, né, esse lance das startups vir com muita força. E as empresas, elas ainda têm aqueles modelos ainda muito burocráticos ainda. E isso lá foi uma preocupação lá na instituição, de a gente mudar, né? Mas é difícil, porque é uma instituição que já está há muitos anos, né? Você vem aos poucos ali tentar mudar aquele pensamento, né? E aí quem está ali no time vai trazendo essas ideias e vai mudando aos poucos ali. Ó, eu tenho 2 livros que eu recomendo fortemente, que eu acho que ajudaria muito, pelo menos na nossa área aqui, que é TICS, que a transformação digital veio com força. Muitas empresas, elas estão abrindo startups. Você tem uma empresa consolidada, ela pega um grupo de pessoas dentro dessa empresa e abre uma filial que é uma startup só para desenvolvimento de tecnologia. Então, assim, existe aquela startup que produz a propriedade intelectual, desenvolve a inovação, que alimenta a empresa matriz. Todo mundo está fazendo isso. Você tem uma ideia, né, que a gente vai discutir nas nossas aulas, né? Quando você pega aquele cartela de produtos que tem na Google, a Google Maps era uma empresa, a Google Calendário era uma empresa, e foram compradas. Então, existe aquele movimento, você surge uma ideia, e se a sua ideia for muito boa, uma parte disso é o comércio de micro e pequenas empresas para inovação. Então, assim, tem 2 livros que contam um pouco essa história da nossa evolução, que valia a pena. E é isso que você falou. Existe um livro muito famoso que fala disso, que é o Mindset. Não sei se vocês já ouviram falar em Mindset, né? Tem que mudar a mentalidade. Se não mudar a mentalidade, você não entra, né, não pega essa nova onda, entendeu? Eu vou apresentar para vocês, são 2 livros que eu dou uma super dica, assim, deixa eu mostrar aqui para vocês, porque está gravando. De repente, alguns de vocês conhecem, né? Tá meio invertido aqui, mas o livro é do David Rogers, é Transformação Digital, Repensando o Seu Negócio para a Era Digital. Esse livro tem essa carinha aqui, ó. E um outro que faz a gente entender muito sobre esse ambiente de inovação e conta toda a história é esse aqui, que é bem simplesinho, Eu, Você e os Robôs, um pequeno manual do mundo digital, que vocês vão entender tudo, como nasceu o blockchain, como nasceu a IoT, como nasceu a robótica, assim, da Marta Gabriel. São 2 livros, assim, maravilhosos. E tem um livro que eu fortemente recomendo, que tem esse nome, Mindset.
Vou até botar aqui. Que esse você encontra fácil, porque esse é um clássico. É de uma psicóloga americana também, desenvolveu vários estudos sobre essa questão, como você muda o mindset, o comportamento mental, e isso é fundamental para o sucesso da inovação. A inovação, ela é feita por pessoas, e tem que ser pessoas com mindset diferente. É um mindset de correr risco, é um mindset da flexibilidade, é um mindset que procura valor naquilo que está trabalhando. Hoje as empresas estão sofrendo no mundo que as pessoas estão largando empregos de anos, décadas, buscando ser feliz mesmo, sabe? Aquela coisa que te entregue valor. O que nós vamos discutir na disciplina também envolve isso. Qual é a proposta de valor que o teu produto e a tua empresa? E a proposta de valor tem que estar ali, ó. Você tem que acreditar naquele valor que você está entregando. Então, a gente vai entregar a partir do quê? Do produto tecnológico? Não, o que está por trás do produto. Se você pegar o Uber, ele não entrega um serviço de aplicativo de carros, né? Ele entregou para muita gente foi a liberdade, entendeu? De você poder chamar e tá tudo ali no teu celular. Isso foi qualidade de vida, isso foi liberdade, isso foi autonomia. E para muitos foi emprego na época dos desempregos lá no final do governo da Dilma. Eu peguei Uber, que eram engenheiros, formados, pessoas, advogados. Foi uma época difícil e estava todo mundo de Uber. De repente você viu pessoas assim que eram empregados na Petrobras e estavam de Uber. Olha que realidade louca você pegar uma pessoa que trabalhou anos numa grande empresa e precisou ser Uber para pagar as contas. E estava conseguindo pagar as contas sendo Uber. E eu peguei uma vez um rapaz que achei, pô, Ricardo, acho que eu nem te contei essa. O rapaz trabalhava com seguro e ele virou Uber para poder conversar com as pessoas, porque ele só trabalhava dentro de casa no computador e a mulher ia surtar com ele dentro de casa. Então ele saía, fazia Uber para bater papo, contar história. Então, E assim, vendia o seguro dele, né? Esse modelo de, o Uber fez isso na vida. modelo de negócio interessante que ele Fala, não tem, assim, o Uber não tem um carro, né? Ele é igual não tem um esse carro. quinto andar, ele não tem apartamentos imóveis, eles usam, né, o O Airbnb. Airbnb, não tem uma casa deles, eles simplesmente ali só Exato. cortaram o atravessador, né? Fizeram uma plataforma direto do cliente, Hoje né? você tem, ó, 1, 2, 3 milhas, você Isso. tem o Trivago, é pegar a dor, o que vocês vão ter que trabalhar essa capacidade de entender essa dor que o Ricardo está falando. Assim, é para a gente pensar, ter essa sensibilidade e se colocar no lugar do outro. Aquilo que o Ricardo falou do persona, muitas vezes a gente viu isso na turma anterior, a gente precisa deixar isso claro para vocês. O persona é uma criação, mas é uma criação com conteúdo, né? Você se coloca no lugar do outro, né? Você cria um personagem fictício, mas que tem todos os elementos que você soma das dores que você ouviu do teu público. E para essa pessoa, se você criasse, imaginasse uma pessoa que juntasse todas as dores que você analisou nas entrevistas, e você tem que entregar algo, isso entrega mais do que um serviço ou um produto, você entrega valor. Você entrega algo que a pessoa, pô, aquilo ali eu quero, aquilo ali eu não fico sem. Esse é o grande pulo do gato para as grandes startups de sucesso. Elas fizeram coisas que a gente não fica mais sem. Aí você até esquece quem foi que criou a Uber, você até esquece quem foi que criou a Google. Mas hoje a gente fica sem o Google? Você consegue ficar sem a Google, Ricardo? Nunca, né? Pô, consegue andar sem o Waze? Sem o Google Maps? E aí vai, é o tipo da entrega que vai para além do serviço da tecnologia. É por isso que eu falei da ideia do branding. Nós não estamos falando do ambiente de negócio de uma Big Pharma, de uma Mercedes-Benz, entendeu? A gente está falando de coisas que chegam para o mercado e elas são testadas, são experimentadas e algumas pegam, outras não. Muitas startups morrem. Eu descobri um aqui que eu nem sabia, que é um que te dá carona, né? Que você bota lá, eu vou para o centro tal hora, tal. Um amigo pegava, ele me deu a dica. Mas ele falou que acho que iam terminar esse aplicativo aí. Alguns não conseguem se manter,
E aí, uma das coisas que a gente quer discutir com vocês, é por isso que a gente vai trabalhar MVP, que a MVP é flexível, mas a gente vai botar a MVP como um exercício para uma MVP do modelo de negócio. Eu não sei se vocês entendem essa ideia, né? O modelo de negócio não vai estar 100% testado, validado e com produto pronto, não é isso. Tá? A gente vai chegar à construção de uma ideia, e essa construção de uma ideia tentar trazer para vocês o aprendizado de tudo que tem que estar na mente de um empreendedor de sucesso. Ou pelo menos a gente, né, Ricardo? A ideia é essa, né? Vocês poderem, porque a gente aprende junto com vocês também. Cada projeto é uma experiência bem legal também. A gente curte muito essa. É legal não pegar uma coisa. A gente tem muito background de vários trabalhos, né? E do trabalho que a gente desenvolve aqui no Instituto. Mas é legal dar essa abertura para vocês criarem também, né? Vocês trazerem desafios para a gente. E um detalhe que, sim, é uma moeda de troca, né? Sim, que hoje tem que ser bom para todo mundo. Tá? O que eu acho muito interessante é a possibilidade de vocês têm grupos de 6 pessoas, e vocês fatiarem esses grupos, né, lá na frente e continuar esse trabalho, tá, como o próprio TCC de vocês. Vocês vão estar desenvolvendo um produto, tá, vocês podem caminhar por aí. Tá? A gente tem aluno que o TCC dele foi a Francine, por exemplo. Tá? Ela fez muito mais do que um projeto, ela criou um programa, né, que mescla, né, agronegócio com... O nome do programa é Oportunidades Rurais. Tá? Ela criou esse programa e ele está bombando aqui na região. Inclusive, dia 28, vai ter lá um evento em Mendes, Patrícia. Eles vão estar fazendo a apresentação, né? Assim, não sei quantos anos de projeto, e tudo nasceu no campus. Tá? Assim, a partir do momento que a gente abre o campus para que a Francine, com o projeto dela, ela pudesse ouvir as dores das pessoas, né? Só que ela ouviu e ouviu bastante. Na oportunidade, nesse evento, participaram 200 pessoas, né, do agronegócio, né? E aí desde do produtor que sobrevive disso até as pessoas que vêm do Rio para morar na região, falar, vamos plantar alguma coisa, vamos ver o que vai dar. Tá? Então, hoje ela tem um programa, tá, que vem crescendo. E tudo surgiu a partir da abertura das portas do campus para ela e da construção desse projeto dentro da pós-graduação. Tá? Então, a coisa fluiu e ela está feliz da vida. Tá? Então, inclusive, sexta-feira eu vou estar sendo homenageado, Patrícia. Legal. Bacana. Apoiado a ideia. Eu falei, Francine, se não fosse você, tá, entender e ouvir as dores dos produtores rurais, especificamente aí de Engenheiro Paulo de Chanten e Mendes, com certeza o teu projeto não iria à frente. E hoje ele cresceu por quê? Você errou, acertou, errou e aprendeu com esses erros, e hoje você tem um negócio que começa a crescer. Né? Então, é um exemplo que foi construído aqui. Né? E a gente já citou outros 2, né, de projetos, tem lá o Museu da Cerveja, o Projeto da Cerveja, que hoje, que em breve vai estar sendo apresentado na Innovation Week. Tem um outro projeto de Jatobá. Então, tem muita coisa interessante, né, que vai sendo criado a partir do momento que o aluno se permitiu a ouvir, né, as pessoas e identificar essas dores. E a coisa vai fluir, gente. Com certeza, lá no dia 5, 10, a gente vai ter aí muitos projetos que a gente vai
virar e falar assim, caramba, tem coisa que a gente nunca pensou surgiu. Tá? Então, e aí, claro, a gente... o mais importante aqui não é a nota, né? É essa construção e pensar em fazer algo que efetivamente a gente possa contribuir para minimizar aí essas dores das pessoas, né? E quem sabe no futuro o dinheiro passa a não ser mais problema, né? Assim, o custo da minha startup não vai se falar mais nisso, né? A gente vai se falar assim, os problemas hoje são outros, tá? São pessoal, né? Como encontrar pessoas para atuarem na tua startup, né? Porque é uma startup que está fora da caixinha e a grande maioria das pessoas ainda não conseguiram se encontrar, tá? Então, vão surgir diversos desafios nessa caminhada, mas espero que vocês estejam juntos aí conosco nesse barco ou nesse foguete, né? Para que ele decole, né? Se a gente fala no foguete, ele decole e o barco não afunde. É o que a gente espera que a coisa que surge aí dos trabalhos de vocês. Se eu ficar rico, eu vou dividir com a galera aí. Hã? Não é promessa de político, não. Se eu ficar rico, eu vou dividir com essa galera que está aí. Ó, que coisa boa. Gostei. Não sou egoísta, não. Divido mesmo. Que bom. Gente, eu acho que a gente fechou, né? Ficou alguma dúvida? Faltou alguma coisa para vocês? Eu amanhã já coloco o template do Design Think, né? E aí, depois que a gente terminar o Design Think, eu vou e coloco o do Lean Canvas e o do Canvas da cadeia de valor. Tá? Nós vamos estar nos encontrando, a gente vai estar se encontrando sempre nas quartas-feiras nesse horário, tá? Aí, Ricardo, nessa questão a gente vai estar, tá, pessoal? Eu tenho alguns conteúdos para passar para vocês, mas primeiro, essa parte, o Ricardo vai passar primeiro essas tarefas que vocês têm que botar lá os nomes dos grupos, a gente pede para colocar na plataforma. Isso já está, tá, Patrícia? Tudo a maioria dos grupos já colocaram. Então, beleza. Eu peço que vocês, se possível, né? Até eu mando para você, Patrícia, que já está tudo dentro do... Eles já colocaram lá dentro da sala de tópicos 3. E a gente vai copiar para a sala. Eu vou precisar que vocês vejam alguns vídeos também, só que eu vou colocar meu material para vocês na próxima semana, porque eu estou fechando umas demandas aqui, mas já estou... Vou subir essa aula de hoje, esses slides de hoje, tá? Porque aí, começando ali, tá, Ricardo? Ótimo. Se vocês conseguirem trabalhar as duas primeiras fases do Design Think, para a gente estar dialogando semana que vem, né? E aí vocês, meu grupo encontrou esses problemas, a gente fez os 5 porquês, achamos essa causa, né? A gente já começou a construir, fazer o desenho de como a gente vai preparar essa entrevista, né? Se enfoquem nas duas primeiras fases do Design Think para a gente trabalhar na próxima semana. Pode ser assim? Tá ótimo. Bom, se ninguém tem dúvidas, tá? Eu acho que a coisa vai fluir ao longo dessa caminhada. Meu WhatsApp está aí. Naipe, tem isso, tem aquilo, Patrícia, socorre, tá? Então, a gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, 7h da noite. Eu ainda hoje vou estar disponibilizando o link, né, o link desse diálogo nosso, para que todos possam ter acesso. A gente compreende que a ideia é que quem puder participar é ótimo, quem não puder, como a essência do nosso curso é assíncrono, vai estar disponibilizado lá o material para todos que quiserem rever e para todos que, por algum motivo, não puderam estar presentes. Tá bom? Então, vamos nessa. Um abraço e boa noite para todos. Tchau, pessoal. Boa noite. Está encerrando aqui a gravação.